Olá, eu sou Paola Tucundova e esse é o programa Alma do Negócio. Hoje estamos aqui no estúdio da Estética na TV. Agradeço muito ao carinho aí do Cristiano que nos cedeu aí por esses momentos o seu estúdio para nos trazer essa oportunidade de falar sobre um tema muito importante. Gestão financeira. Nós vamos falar sobre análise econômica e análise financeira. Qual é a diferença? Você sabe? Uma linguagem muito fácil e acessível, por isso inclusive que eu convidei para ser meu entrevistado o Arthur Brito. Ele é diretor de novos negócios da Método Consultoria. Arthur, muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, é um prazer. Vamos falar de um tema que nem todo mundo gosta, né, Arthur? É verdade, é verdade. Agora, para falar sobre isso, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e por que você acha que esse assunto de gestão financeira, análise econômica, financeira, são tão importantes para o sucesso do negócio. Sim. Na verdade, atuando como consultor, empresa de consultoria há mais de 30 anos, e lidando com pequeno e médio empresário, eu tenho notado que realmente o pequeno e médio, ele não sabe diferenciar muito bem o aspecto financeiro do aspecto econômico. Então isso, principalmente agora que nós estamos num momento de crise, você saber fazer uma análise financeira e uma análise econômica é extremamente importante. Então muitas vezes o cliente, ele faz uma análise financeira que eu brinco que é como se fosse uma conta de padeiro. Ele vai lá e fala, bom, deixa eu ver o que eu vendi, o que eu tive de despesa e qual foi o meu resultado. A hora que a gente olha aquilo, na verdade aquilo é um saldo de caixa, não é o resultado da empresa. Porque nem tudo aquilo que ele vendeu e tudo aquilo que ele pagou é competência daquele mês. Então isso, na verdade, é uma análise financeira e não econômica. Então, às vezes, eles começam a confundir esses conceitos. Né? Ou então, pior, né? Chega no final do mês, olha qual é o saldo do banco e acha que esse é o resultado do lucro ou prejuízo da empresa. E não necessariamente isso tem ligação direta. Exatamente. Eu já tive um caso que nós estávamos num cliente e naquele mês que ele estava com saldo de caixa, nós verificamos que, na verdade, ele estava tendo um prejuízo econômico. Quer dizer, de um lado, ele achava que estava numa situação confortável, porque ele falou, nossa, eu estou com uma boa sobra de caixa, né? Mas na hora que nós fomos fazer a análise econômica, ele estava tendo prejuízo. Por que isso ocorreu? Porque, na verdade, ele estava com um volume financeiro que era fruto de outros períodos que coincidiu de cair naquele mês os pagamentos. Então quer dizer que ele teve vendas anteriores, eventualmente até lucro no passado, que nesse momento estavam na conta, só que tudo que ele havia vendido naquele mês ele ainda ia ter que pagar no mês seguinte. Exatamente. Que eu acho que esse é o grande desafio, né, Arthur? Porque muitas vezes, vamos dizer assim, eu vendo essa caneca, e aí então quando eu compro, o meu fornecedor, por exemplo, vai me dar um prazo para eu pagar de 30, 60 e 90 dias. E eu vendo para o meu cliente à vista. Aí é uma delícia, né? Porque, quer dizer, eu recebo lá, sei lá, valor, né? 20 reais, ou valor em si. E aí eu falo, nossa, agora eu tenho muito dinheiro, porque eu não paguei nada ainda, o dinheiro está todo na conta, meu negócio está dando lucro e pior. A pessoa começa a gastar esse dinheiro. Exatamente. Quando chega o dia de começar a pagar a caneca, aí ele vai ver, não tem dinheiro no banco. Exatamente isso. E que controle ele tem que fazer para saber quanto ele pode, quanto ele tem, quando que o dinheiro vai entrar, quando que o dinheiro vai sair? O primeiro instrumento, que é o básico, né, para a gestão, uma boa gestão financeira, é o fluxo de caixa. Então, se a gente pegar o fluxo de caixa, eu trouxe até uma análise para vocês, para mostrar, que nesse slide a gente pode verificar que muitas vezes ele faz uma conta achando que é um fluxo de caixa e às vezes a gente chega na empresa e fala, olha, na verdade você não tem um fluxo de caixa, você tem um bom contas a pagar e um bom contas a receber. Então o empresário chega no dia a dia e fala, bom, o que eu tenho para pagar hoje? Isso? Tá, quanto que está entrando? Isso. Então paga isso, não paga aquilo, posterga aquilo, mas ele não tem uma visão de futura. Então eu digo que é uma gestão do toca-toca, é o dia a dia. Ele vai tocando, mas com um estresse tremendo e sem ter nenhum tipo de planejamento. Então eu costumo dizer que quem não planeja, não gerencia. Então o primeiro aspecto importante é mostrar qual é o objetivo de um fluxo de caixa, que é nós termos uma projeção de médio, pode ser até de longo prazo, e podemos elaborar orçamentos. Né? Então isso é importante para dar uma segurança. Eu digo assim que
administrar uma empresa com dinheiro é muito fácil. Agora, num momento de crise, onde há uma escassez de recursos, eu tenho que administrar com muito critério, com muita precisão. É como se nós fôssemos dirigir um carro sem ter os instrumentos básicos. Eu não tenho o medidor de temperatura, eu não tenho o medidor de velocidade. Isso dificulta a condução da minha empresa. Com certeza. E pela sua experiência, pessoa que está começando, que vai pela primeira vez fazer o seu fluxo de caixa, qual é o prazo ideal? Porque você falou que é uma projeção. Sim. Normalmente a pessoa começa fazendo essa projeção, que inclusive você tem um slide mostrando um pouquinho dessa projeção. O ideal nesse exercício é começar olhando que período para frente? Eu acho que no início é melhor fazer um período curto, para que você ganhe experiência e que com o passar do tempo você tenha condições de fazer uma projeção mais longa. Então começar o quê? Uma semana? Uma semana, eu acho, fazendo um fechamento semanal, depois fecha o mês, né, com as 4, 5 semanas do mês, aí você já vai tendo experiência para fazer novas projeções depois. Bacana. Então vamos explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo como fazer o seu fluxo de caixa para a próxima semana. Tá. Qual que é o primeiro passo? Por onde que ele começa? Nós estamos mostrando a imagem aqui para a nossa audiência acompanhar e ver. O primeiro passo é fazer todo o levantamento das disponibilidades iniciais, tanto em caixa e em bancos, né? Que é o saldo inicial. O saldo inicial, apurar o seu saldo inicial, e depois dividir as receitas, né, em venda à vista, venda a prazo. Se for alguma atividade que tenha diferenças entre a parte operacional, você pode dividir ali também para saber fruto da onde está entrando aquele dinheiro. Ok. Depois aí, além disso, você tem que registrar esse valor de acordo com o dia que ele vai entrar no seu banco, é isso? Então, quer dizer, quanto que eu vou ter de recebimento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no caso no sábado, muitas vezes você não tem movimento bancário. Tem gente que faz o fluxo de caixa até sexta, né? E, na verdade, tudo aquilo que for pago, tudo aquilo que for recebido, tudo que entrar e sair de dinheiro por caixa e banco tem que ser registrado no fluxo de caixa. Tem que ter um critério muito grande aí para não deixar escapar nada. E detalhe, você está fazendo uma projeção, não é ficar anotando o que você fez na semana passada. Sim. A ideia é, você tem que sentar e ver se você tem recebimento em cartão de crédito ou com duplicatas a receber, você sabe, porque já foi vendido no mês passado, num período anterior. Agora, se você tem venda de produtos à vista, o serviço, o cliente que vai chegar no seu balcão e vai pagar, você vai fazer uma previsão de quanto você vai vender naquele dia. Essa previsão pode até ter algum erro, né, Arthur? Mas a única forma de você projetar é você estimar o valor. Exato. Ali naquela planilha, por exemplo, nós temos na última coluna a previsão semanal. Então, o que ocorre? Você vai fazendo os lançamentos segunda, terça, quarta, quinta, e automaticamente ele vai levar o total da semana. Aí você compara quanto que eu orcei, quanto que eu previ e qual foi o realizado. Então, no começo, normalmente vai errar muito, vai ter uma diferença muito grande. Mas depois da segunda, terceira, quarta semana, no segundo mês, você vai conseguindo aferir melhor e chegar mais próximo, né? Então, você vai melhorando a tua projeção. Por isso que eu acho que é uma coisa importante, né? Porque fluxo de caixa é como andar de bicicleta. Você só vai aprender fazendo, não tem outro jeito. E aí, mesmo que nas primeiras semanas erre bastante, você vai corrigindo e você vai ver que em menos de 2 meses você já vai ficar craque em fazer isso. Exato. E você aconselha, talvez pelo menos no início, colocar uma linha de imprevistos, despesas imprevistas que você vai ter e que então você põe lá uma verba compatível, vamos dizer, se eu tenho um movimento, nós estamos aqui nesse fluxo de caixa mostrando uma empresa que gira em torno de R$30 mil por dia, quer dizer que tem um movimento financeiro todos os dias de conta para pagar, na média aí de 30, varia de 5 a 45 mil reais. E aí, então, quer dizer que uma empresa como essa, ela pode ter lá uma linha de imprevistos da ordem de 2, 3 mil reais por dia para aquela, vamos dizer, quebrou uma máquina, tem que comprar uma peça que você não tinha previsto, ou alguma despesa assim. Sim, perfeitamente, é uma reserva de caixa. Né? Ele pode fazer uma reserva de caixa para
normalmente suprir essas necessidades. E aí tem um ponto que me chamou a atenção nesse seu fluxo de caixa que nós até mostramos, que tem um dia lá que você tem uma setinha porque ele está negativo. Sim. O que significa isso? Aqui na verdade é que a gente já pode até prever, né? Eu posso fazer uma projeção desse fluxo de caixa para a semana e prever, olha, na quarta-feira vai haver uma falta de numerário. Mas na semana como um todo nós estamos com saldo positivo. Então o que isso quer dizer? Que eu posso me antecipar, rever e renegociar alguns pagamentos, alguns recebimentos, para tentar evitar esse desencaixe temporário de caixa que eu teria na quarta-feira. Então isso é o que elimina o estresse. É verdade. Que a gente porque vê você vai saber, estressado. Se você projetou só uma semana para frente, na sexta-feira eu fico sabendo que na quarta da semana que vem vai faltar, nesse caso aqui, R$ 3.387. E aí, então, nesse caso, eu tenho algumas alternativas, né? Sim. Vamos dizer, o ideal é, ou eu antecipo algum valor que eu receberia no dia seguinte para esse dia, ou eu faço um esforço de venda adicional para na segunda e na terça ter um valor de vendas maior do que normalmente eu tenho com recebimento à vista, ou eu tenho que pegar algum pagamento que eu teria que fazer na quarta-feira e negociar com o meu fornecedor, com a pessoa que tem a receber, para pagar isso no dia seguinte, por exemplo. Perfeito, é isso mesmo. Se você não faz uma projeção, o que acontece? Vai chegar nesse dia, você vai entrar no famoso cheque especial e vai ficar feliz. Ufa, ainda bem que eu tenho cheque especial. Vai pagar uma taxa de juros nesse valor aí da ordem, né? Vamos falar aqui de 10, deve estar 10, 15% ao mês, que é pesadíssimo. É como se você pegasse um dinheiro e jogasse fora esses juros que você pagou por uma falta de programação que te levaria a uma negociação e você vê que fica, que resolve a sua situação. E pior, quem não faz essa projeção fica com o caixa negativo e o primeiro dia fala, ufa, ainda bem que eu tenho cheque especial. Aí ali uns dias, ufa, agora olha, até aumentei o meu limite de cheque especial. Daqui a pouco você já não consegue mais aumentar o limite, já estourou e não tem de onde tirar o dinheiro, porque você não administrou, você fica simplesmente aceitando. Quando você projeta, te dá a oportunidade de fazer algum movimento para mudar aquilo. Exatamente. Né? Você tomar agora, as providências. Isso nós estamos falando de fluxo de caixa. Agora, vamos falar um pouquinho da apuração de ter lucro ou prejuízo. E por que algumas vezes eu tenho diferença? Eu tenho lucro na empresa, mas não tenho dinheiro no banco. Ou ao contrário, eu tenho prejuízo na empresa, mas tenho algum dinheiro no caixa. Isso ocorre devido ao problema de misturar os conceitos financeiro e o conceito econômico. Então é muito simples. O fluxo de caixa é a gestão financeira, né? Que tudo que eu receber e tudo que eu pagar deve ser registrado no fluxo de caixa. Já a gestão econômica, ela deve ser elaborada através de um instrumento que nós costumamos chamar de DRE, demonstrativo do resultado econômico, ou uma análise econômica. Qual que é a diferença do DRE do fluxo de caixa? O DRE, nós temos que lançar as receitas e as despesas pelo regime de competência, ou seja, aquilo que de fato foi gerado naquele mês, e não uma movimentação financeira. Então, o meu faturamento, por exemplo, eu posso ter recebimentos que o meu cliente vai me pagar em 30, 60 e 90. No fluxo de caixa, isso vai aparecer nos tempos corretos. Em 30, em 60 e 90, ele vai surgir no fluxo de caixa. De acordo com o dia que ele vai entrar na minha conta. E já na análise econômica, eu tenho que apropriar esse 100% desse faturamento naquele mês. Assim como as despesas, os custos que eu tiver, mesmo que o meu fornecedor também me dê prazo para pagar, eu também tenho que registrar tudo naquele mês. É pelo regime de competência, é pelo mês que deu origem à receita ou à despesa. E eu acho tão importante fazer esse acompanhamento dessa análise econômica, né, Arthur? Porque a médio e longo prazo, a empresa, ela tem que ter lucro nesse demonstrativo de resultado, né? Porque tem muita gente que trabalha há muito tempo com prejuízo e não toma consciência disso. Por esses problemas, vai usando cheque especial e acha que está tudo bem e vai aceitando aquela situação. Se você não mudar nada, você tem uma tendência a
continuar. E aí você só vai ter esse sofrimento diário de estar faltando dinheiro para pagar. Agora, quando você faz uma boa administração da sua análise econômica e você vai garantindo o lucro ao longo dos meses, a chance é de você ter um fluxo de caixa positivo, né? Exatamente. O que eu diria é que a análise econômica é um dos indicadores mais importantes para a gestão de uma empresa. É um indicador que aponta o norte, que aponta se você está no caminho certo. E se você faz uma boa análise econômica, você pode acompanhar isso mês a mês. E nós recomendamos também que põe uma coluna ali do lado, que você veja o acumulado no ano, para você ver se no ano o resultado da sua empresa está tendo um bom desempenho ou não, se as coisas estão melhorando ou não. Entendi. Então quer dizer que a sua ideia, a sua sugestão é, eu faço janeiro, fevereiro, março, os meses, e vou colocando ali o acumulado. Então o ideal é fazer uma planilha que tenha de janeiro a dezembro. Exato. E aí conforme eu vou preenchendo a última coluna, ela vai somando e eu vou sabendo o resultado do ano. E dentro de uma análise econômica, a gente deve dividir a empresa em 3, 4 grandes centros de custo, né, para eu saber qual é a minha despesa financeira, quantos por cento ela representa sobre o meu faturamento. Esse percentual, que é um indicador de performance, como ele vem se comportando? Ele aumentou, diminuiu? Nós tomamos uma série de medidas na empresa, será que elas estão certas? Esses indicadores vão começar a mostrar, a sinalizar que aquelas medidas estão ou não surtindo efeito, como despesa financeira, custo operacional, custo administrativo, como que estão se comportando esses custos, economicamente falando. Né? Então a gente começa a conhecer a própria empresa com muito mais critério. Importante. Então, assim, pela sua experiência, quais são as principais comparações? Vamos dizer, uma delas é comparar o resultado em relação ao faturamento. Sim. Certo? Sim. Que eu vou ver se eu estou tendo lucro ou prejuízo e quantos por cento de resultado eu estou tendo. Que outras análises são as mais importantes para eu acompanhar esse percentual que vai me ajudar a ver se eu estou melhorando ou piorando? Olha, tem algumas que, por exemplo, o percentual de despesa administrativa, ele é muito importante. Porque ele vai dizer o quanto você está precisando para pagar a sua estrutura física, né? E ele também serve para depois você poder atribuir esse percentual na sua formação do seu preço de venda. Que muitos esquecem que na hora que nós vendemos um produto, não são só os custos diretos. Você tem que gerar uma receita que pague os teus custos diretos, a tua estrutura física e ainda dê lucro. Então, quer dizer, e aí que vem a questão, né? Uma coisa é o custo variável, por exemplo, falando de novo, estou vendendo a caneca, o custo variável é o custo da mercadoria vendida, o imposto que eu só vou pagar se eu vender, a comissão de vendas, que são custos que estão diretamente ligados. Agora, o aluguel da loja, a conta de luz, a conta de água, a remuneração do dono pro labore, isso tudo é um custo fixo que, independente da venda, vai ter que fazer aquele pagamento. Como alocar? Como é que eu sei quanto que eu vou colocar? Às vezes eu tenho 4 ou 5 linhas de produtos diferentes, ou eu tenho produtos e serviços. Como é que eu vou fazer uma avaliação? Porque o aluguel da loja ele é o mesmo para tudo. Qual que é a sua sugestão para a pessoa avaliar isso? Na verdade, para a formação do preço, é o percentual da despesa administrativa. Porque como é um percentual, não importa se eu vou vender o produto A ou o produto B, que podem ter até margens diferentes, mas eles vão ter que absorver aquele percentual da análise econômica para contribuir para pagar a despesa administrativa. Então vamos dizer, pegando um exemplo que uma empresa fez o demonstrativo de resultados de um período anterior e percebeu que a despesa administrativa dele é da ordem de 10%, por exemplo. Então, na hora que ele vai estabelecer o preço desta mercadoria, além de colocar o custo variável, o custo da mercadoria vendida e todos eles, ele ainda vai alocar 10% pelo custo administrativo e mais a margem de lucro que eu quero no produto, é isso? Isso mesmo. Que é a famosa margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a minha receita, menos o meu custo variável, vai sobrar o quê? O que sobrar é a margem que eu tenho para pagar minha despesa fixa
e tirar meu lucro. Né? Então, é exatamente isso. Agora, é interessante que tem algumas pessoas que usam o seguinte pensamento. Bom, eu hoje já estou aqui pagando o meu custo fixo, vendendo esses determinados produtos, então eu vou começar uma nova linha de produto ou de serviço, eu nem preciso alocar nada do custo fixo, porque ele, entre aspas, já está pago. E aí a pessoa pega e faz a conta só com as despesas e custos variáveis. E isso vai ter um problema, não vai? Vai, porque provavelmente esse produto não vai gerar lucro. Porque o custo administrativo acaba aumentando muitas vezes, ou muda o impacto daquele novo produto, a porcentagem que aquilo representa no negócio como um todo, e aí depois ele em pouco tempo entra em prejuízo e não entende por quê, né? É isso mesmo que acontece. E aí, então, assim, na sua experiência, a pessoa deve cuidar desses relatórios de análise econômica, porque outro ponto que eu acho terrível é que tem muita gente que usa um ERP, um sistema que registra a sua venda, até porque muitas vezes eu tenho o meu PDV na minha loja e quando o pessoal da empresa vem me vender no computador aquele software, eles mostram que o software faz tudo, né? Porque quando você vende, ele emite a nota fiscal, ele já soma tudo de receita, você pode usar esse mesmo sistema para registrar suas despesas e a pessoa tem aquele recurso e não usa. Ou ela não coloca as informações de despesas, ou ela coloca e não analisa. Isso realmente acontece? Acontece. A nossa experiência demonstra que nos ERPs, o empresário usa no máximo de 20% a 30%. E muitas vezes, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, está no ERP. Agora a gente precisa ir lá, se informar, fazer o input correto das informações, extrair os relatórios, analisar, e tomar as decisões. Eu acho isso fundamental e eu vejo que as pessoas realmente não fazem. Hoje já tem até aplicativos gratuitos do celular, você pode fazer o acompanhamento do seu negócio. Agora, não adianta nada ter isso se você não tiver uma disciplina. A sua sugestão é o quê? É o empresário sentar uma vez por mês para fazer essa avaliação da análise econômica? Sim, análise econômica, isso tem que ser regra. Todo fim de mês, uma análise criteriosa. Imprimi-la de preferência, pegar uma régua, ir passando e vendo os coeficientes e vendo quais aumentaram, quais diminuíram, quais providências que eventualmente nós tomamos em alguma área que eu possa medir se aquilo está correto ou não, se está acontecendo, ou seja, para indicar que nós estamos seguindo no caminho correto. E aí, então, vamos dizer, quando vocês estão como consultores de uma empresa, vocês auxiliam nessas análises econômicas? Sim, essas análises é que muitas vezes você consegue mudar uma política de compra, uma política de venda, uma política de marketing. Você começa a provar para o empresário que algumas medidas realmente surtiram efeitos e outras realmente não, porque contra números não há argumentos. E um outro parceiro que todo empresário tem e também não utiliza adequadamente são os seus contadores, não é, Arthur? Sim. Porque tem, vamos dizer, para aquela empresa que emite 100% de nota fiscal, o contador ele faz o DRE, porque ele tem que entregar para o governo e ele pode até te ajudar a fazer uma análise daqueles dados. Uma análise mais gerencial. E muitas vezes a contabilidade fica renegada a um mero instrumento contábil e o pessoal fala, isso é bobagem. Mas não é. A gente deve dar uma atenção especial e tirar proveito da contabilidade. Eu acho que é esse ponto do tirar proveito, porque a gente já paga e não tira o proveito de todo o conhecimento que aquele profissional tem, né? E digo mais, quando você convida, meu marido que toca a nossa empresa, ele é muito disciplinado e ele tem uma data que o contador tem que vir na nossa empresa para fazer essas análises. E aí, quando ele começa a analisar e questionar, o contador ele cuida, inclusive, com outros olhos a contabilidade da nossa empresa, porque sabe que a gente acompanha. Porque quantos casos a gente não fica sabendo, o contador passa o ano inteiro sem fazer a contabilidade e deixa para a última hora, acaba tendo que fazer de forma corrida e ainda quer jogar a responsabilidade para o dono da empresa que não mandou o documento e tal. Então, quando você tem essa disciplina de ter as reuniões mensais, você vai acompanhando, inclusive, se a sua contabilidade está sendo bem feita, né? Senão valoriza mais a sua contabilidade. Você pode pagar um preço caro por um trabalho mal feito, né? Exato.
Então, assim, pela sua experiência, quais são as principais dicas para a gente até ir fechando aqui o nosso programa que você traz para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, a dica é dê uma atenção melhor na sua gestão financeira, dedique um tempo com o seu contador para elaborar essa DRE. Se a DRE não for possível ser feita pelo contador, porque há algumas particularidades dentro da empresa, busque auxílio de profissionais que possam montar uma análise montada especialmente para as características da sua empresa. Legal. E aí, então, só para a gente fechar, conta um pouquinho do trabalho da Método, o que vocês fazem, como é o trabalho e qual, vamos dizer assim, o perfil dos clientes que vocês atendem. Nós atendemos as pequenas e médias empresas e o nosso objetivo é a reorganização global da empresa, porque a gestão ela é feita de vários controles que vão se encaixando uma peça na outra. Então, às vezes, o pessoal acha que uma análise só isolada vai resolver o problema. Mas não, para quem dirige, para quem comanda, para quem precisa ter lucro, eu preciso ser generalista também. Eu preciso ter uma visão mais holística, uma visão mais abrangente do meu negócio. Então, eu preciso ter informação financeira, econômica, formação de preço de venda, análises de estratégia comercial, análise de custo, que é importantíssimo. Se eu não sei o custo do meu produto, como que eu vou definir a minha margem de lucro? O preço final. E o preço, quer dizer, são vários fatores que você não pode trabalhá-los de maneira isolada. Então, a nossa atuação é global, é na gestão completa da empresa. E eu acho que é até importante definir indicadores, não só financeiros, mas tem, por exemplo, na área de vendas. Exato. Quantas propostas você mandou por mês? Quantas dessas propostas você fechou de negócios? Tem uma série de indicadores que são termômetros para você ver se os resultados estão sendo positivos ou negativos. A gestão que nós aplicamos é como se fosse dar o painel de instrumento do piloto que está em pleno voo. Quer dizer, ele precisa saber a altitude, a latitude, a rota, a velocidade, quanto tem de combustível. Aí fala, a rota é uma bobagem, está errado meio grau, não vai influir nada. Eu vou sair de São Paulo e estou indo para Recife e errei meio grau a rota, a hora que eu faço São Paulo-Campinas, não é nada. Conforme vai se distanciando, em vez de eu descer em Recife, eu desci em Manaus. Aquele meio grau lá atrás fez uma enorme diferença lá na frente. Muito importante. Foi muito bom receber você aqui. Deixa os contatos para quem quer conhecer melhor do seu trabalho, Arthur. Obrigado. Bom, a Métodos pode fazer visita no nosso website, né? Consultoria Empresarial MC de Métodos Consultoria.com.br ou pelos telefones 2476-1230 ou 2476-1240. Maravilha. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Você sabe, no nosso site almadonegócio.tv você encontra mais de 150 vídeos de entrevistas de temas importantes para te ajudar a ter mais sucesso. E o programa Alma do Negócio também está na Rádio Mundial, FM 95.7, toda quarta-feira às 7 da noite. Lá o programa é ao vivo. Eu te espero. Sintonize, quarta-feira às 7 da noite, FM 95.7. E você também nos encontra nas redes sociais. No Facebook tem a fanpage do programa Alma do Negócio, que toda semana traz conteúdos relevantes para você, e você vai encontrar a Paola Tucunduva. Estamos também no Instagram e no Twitter. Espero seus comentários. Vai lá no nosso canal do YouTube, curte o nosso canal, comente, traga sugestões para a gente fazer um programa ainda melhor para vocês. Muito obrigada e até o próximo.